Olá, olá! Aqui é Marcela Lessa, bem-vindo a este canal. Este canal foi criado com o intuito de bater papo e compartilhar pensamentos que eu esteja a fim de compartilhar. E esses dias eu tinha anotado várias ideias que eu estava pensando e pensei assim, dá para fazer alguns vídeos com essas ideias que eu estava pensando. Porém, eu ignorei tudo que eu escrevi e resolvi gravar um outro vídeo, e é um vídeo sobre uma coisa que eu me deparei esses dias e que eu fiquei um pouco assustada. E eu tava no YouTube, que é o único lugar que eu navego na internet, tirando o Google, né? E porque eu não tenho rede social, eu deletei não, né? Desativei todas as redes que eu tinha, que era basicamente Facebook e Instagram. Mas eu me deparei com uns vídeos em que a galera tava falando que a JoJo tinha sido cancelada. E pra quem não sabe quem é a JoJo, ela era uma youtuber muito famosa antigamente. Ela explodiu na época lá de, sei lá, 2016, 2017. Nessa época aí. E do nada ela simplesmente sumiu. E faz alguns anos que ninguém sabia onde ela estava. E parece que uma galera descobriu onde ela estava e eles foram lá. Parece não, né? Eles descobriram, foram lá visitar ela e gravaram um podcast, gravaram uma conversa com ela. E ela estava contando a história da vida dela, do porquê que ela saiu da internet, de como está sendo a vida dela e tal. E aí, uma galera começou a cancelar ela porque, segundo eles, a JoJo estava romantizando a pobreza. E eu não vou falar mais de JoJo, porque pra mim é muito difícil falar esse apelido dela, eu vou chamar ela pelo nome, que é Júlia. E eu fiquei refletindo muito sobre o quanto que não faz o menor sentido as pessoas falarem que uma pessoa está romantizando a pobreza, sendo que a pessoa ela escolheu estar vivendo da forma que a Júlia está vivendo, que ela explicou que ela comprou parece que ela comprou um terreno em alguma chapada aí e criou a casa dela do zero junto com o companheiro dela, e nesse lugar não tem coisa básica, tipo saneamento básico. E aí uma galera caiu em cima dela e eu ouvi os 2 primeiros podcasts até então que saíram, não sei quantos que vão sair, mas eu ouvi esses 2. Primeiro porque eu fiquei assim, cara, meio chocada. Nossa, mas por que a Júlia tá sendo cancelada? Assim, primeiro que ela nem tava aparecendo mais, ela tinha sumido. Segundo, que eu nunca ia imaginar ela ser cancelada por algo, porque, sei lá, seria alguma coisa extremamente absurda para alguém cancelar ela, porque ela não fala coisa, sabe, idiota. E eu sempre gostei muito dos vídeos dela, sempre gostei muito dos papos dela, e mesmo gostando muito dos assuntos que ela trazia, não necessariamente eu concordava com alguma coisa que ela falava. E tá tudo bem, sabe? A gente não precisa concordar com todo mundo. E só porque a gente gosta de alguém, a gente tem que concordar. Mas eu não iria, sei lá, cancelar a Júlia por causa disso. Primeiro que eu não iria cancelar ninguém, porque não faz o menor sentido cancelar. Eu acho que esse termo da pessoa ser cancelada chega a ser um pouco ridículo, sabe? É uma coisa meio de adolescente que não sabe lidar com as diferenças e sai tirando pessoas do pedestal, porque muitas vezes esses cancelamentos, eles vêm muito mais de pessoas que a galera colocou no pedestal e por algum motivo que a pessoa fez alguma coisa ou errou ou alguma coisa do tipo, as pessoas simplesmente tiram elas do pedestal.
E muita gente traz muito o argumento de que, não, mas a pessoa ela é pública, ela quis ser uma pessoa pública, quis mostrar a vida dela, quis isso e aquilo. Então ela tem que aguentar o que o público vai falar dela. Sendo que nem isso faz sentido, porque por mais que a pessoa seja pública, ela é um ser humano. E o problema não está em a pessoa ser pública, a questão está no público ficar criando expectativas de uma pessoa que ela não conhece, e por mais que a pessoa seja pública, ela continua sendo uma pessoa, ela continua sendo uma pessoa que pode falhar, pode ter os defeitos que for, ela pode, sabe, simplesmente não corresponder às expectativas que as pessoas têm dela. E a internet, ela tá cada vez mais pesada de se viver. Não a internet em si, mas redes sociais. E isso é um ponto que eu fico observando, o quanto que muitas vezes as pessoas estão, na realidade, jogando os próprios detritos emocionais nas outras pessoas. Porque a gente está vivendo uma sociedade tão sem paz. E a Júlia, ela fala muito sobre, no segundo episódio, se eu não me engano, ela fala sobre uma questão de paz, que ela está buscando a paz dentro dela. E parece que no terceiro episódio ela vai falar um pouco mais sobre essa questão de paz, mas no segundo ela já fala alguma coisa nesse sentido. De buscar a paz dentro de si, não ficar depositando expectativas nas outras pessoas. E eu acho isso extremamente importante. O podcast que eu ouvi da Júlia foi assim, cara, ela só confirma o quanto ela é autêntica. E não no lugar de expectativas dela ser autêntica e tudo mais, mas dela ser humana. O autêntico que eu estou falando aqui é exatamente do ser humano. E ela está buscando isso. E ela fez uma escolha. Ela poderia continuar em outra escolha do momento de vida dela, que quando ela morava em São Paulo, ela poderia ter escolhido continuar em São Paulo. E a galera falar que ela está romantizando a pobreza, porque tem várias pessoas que não têm escolhas de viver com a falta de saneamento básico, gente, isso nem é argumento, isso não faz o menor sentido. A Júlia, ela pode escolher viver da forma que ela quiser, porque se a gente for por essa lógica, que a galera está querendo cancelar ela, então a gente vai pela lógica de que a gente tem que cancelar todas as pessoas que ostentam na internet só porque existe pobreza. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe? A gente sim tem que pedir que essas pessoas que não têm escolhas, elas sejam amparadas pelo governo, ou a gente mesmo está ajudando da forma que a gente pode, seja em algumas ONGs que vão até alguns lugares e ajudam ali na construção, na reconstrução de certos lugares, certas comunidades, tentando dar um pouco de dignidade para as pessoas, ou continuar não, né? Ou lutar para que as coisas básicas cheguem a pessoas que não têm esse tipo de escolha. Mas cancelar uma pessoa só porque ela está escolhendo viver da forma que ela quer, isso não faz o menor sentido com esse argumento de ficar romantizando a pobreza. A Júlia, que eu percebi, ela está buscando a paz, e a paz que eu vejo que está todo mundo tentando buscar. Só que ela percebeu, de fato, o que faz sentido para ela. E nesse canal, esses vídeos que eu tenho produzido, eu sempre falo sobre isso, sobre a gente olhar para dentro e buscar o que de fato faz sentido, para não viver uma vida e que de ano após ano a gente vive de uma forma que não está nem sabendo para onde vai, mas simplesmente comprando sonhos dos outros, só porque um sucesso, teoricamente, é o sucesso do sucesso, digamos assim. Só que a sociedade colocou que tal coisa é sucesso,
Então as pessoas estão correndo atrás desse sucesso que é imposto e não que é de fato algo do coração. E a gente parar um pouco de ficar julgando a vida dos outros, julgando as escolhas das outras pessoas e usar o tempo que a gente tem para olhar para dentro da gente, porque ainda tem uma outra situação que é: o que a gente está fazendo na internet de útil? O que a gente está fazendo na internet que está acrescentando alguma coisa, no mínimo, na nossa vida? Eu não estou nem falando de acrescentar na vida dos outros, mas no mínimo acrescentar a nossa vida. Quanto tempo a gente está... A gente não, porque eu nem tenho rede social, mas quanto tempo... Eu vou me colocar nessa situação por ser um ser humano que já teve rede social, que já foi muito viciada em rede social, mas, enfim, o quanto que a gente passa um tempo vendo a vida dos outros, achando que a pessoa está vivendo uma vida perfeita, se comparando com as outras pessoas, achando que a gente deveria estar buscando o que esses lugares que as outras pessoas supostamente estão, e eu falo supostamente porque existem pessoas que elas postam como se elas tivessem coisas que na realidade elas não têm, criam, né, uma fantasia ali, e que muitas vezes essa fantasia não bate com a realidade, e a pessoa pode até ter uma crise existencial, como, por exemplo, uma coisa boba, são os filtros. Você usa filtro que, cara, você vai olhar no espelho, você não tem um filtro ali no espelho. Se você, sei lá, inventar um espelho inteligente que tenha filtro e você se veja a partir de filtros, senão, de fato, a realidade. Mas o quanto que muita gente acaba criando uma necessidade de fazer, por exemplo, procedimentos estéticos para ficar parecido com esses filtros. E eu não estou falando que procedimentos estéticos está errado ou certo, ou enfim, ou qualquer coisa do tipo. A pessoa pode fazer o que ela quiser, o corpo dela, se ela se sente feliz fazendo isso, se isso vai trazer alguma paz para ela, que ela faça. Ao mesmo tempo que eu alerto para a gente parar e pensar se a gente não está se escravizando em coisas como procedimentos estéticos, em buscar, se eu não me engano eu falei sobre isso no último vídeo, em buscar estar sempre jovem e não viver o presente. Uma coisa é fazer procedimentos estéticos porque, sei lá, a pessoa se sente bem fazendo aquilo dali. Outra coisa é a pessoa se escravizar achando que ela não pode envelhecer, que ela não pode isso e aquilo. São várias camadas, são várias ramificações nesse pensamento que eu poderia estar entrando em vários pontos. Mas para não sair um pouco do que eu quero falar, a galera tá muitas vezes usando alguns termos bonitos para julgar outras pessoas, como se esses termos trouxessem também algo importante daquilo que ela está falando. Por exemplo, essa questão da romantização da pobreza, falando sobre algo que a Júlia escolheu viver, a gente não tem um pouco de noção do que de fato seria a romantização da pobreza. Porque a Júlia nem está em redes sociais, a Júlia não está mostrando o lifestyle dela, ela só está contando uma realidade que ela está vivendo, uma escolha que ela está vivendo, e ela nem pediu para ser entrevistada. Pessoas foram até ela perguntar sobre a vida dela e ela simplesmente está contando a vida dela. E ela está contando de uma forma que está fazendo sentido, viver da forma que ela escolheu. Uma coisa que ela fala e eu achei muito interessante é que, por exemplo, ela está indo até o Rio lavar roupa, ela está cuidando da casa dela, ela está cuidando do filho dela que ela teve esses últimos anos, ela está cuidando da vida dela. Meus gatos começaram a brigar, tá tudo bem agora.
ela tá cuidando da vida dela. E o que a gente está fazendo, assim? O que a nossa sociedade normalmente vê como sucesso? É a gente se exercitar 1 hora por dia na academia e não trazer esse lugar do exercício da saúde no nosso dia inteiro. Na realidade, a gente tem um tempo para cuidar da saúde, mas a gente normalmente não traz o tempo para estar sempre em movimento. Tudo é muito cômodo. Ela fala sobre fazer a própria comida. Gente, a gente, né, quem tem condições, obviamente, é muito mais fácil a gente ou contratar alguém para fazer comida ou a gente comprar comida do que parar e fazer, ter um momento ali da presença de fazer a nossa própria comida. Mas não, a gente quer ganhar tempo. Por exemplo, ela fala que ela vai no rio lavar roupa, isso gasta um tempo, né? Além de ela estar fazendo exercício, andando até o rio, tomando muitas vezes sol, né, vitamina D, e isso é importante para a saúde, e ela está ali se movimentando, lavando a roupa. Muitas vezes a gente usa a máquina de lavar. Eu não estou falando que é para deixar de usar a máquina de lavar, eu gosto de máquina de lavar, sabe? Eu só estou trazendo pontos aqui para a gente refletir. A gente usa a máquina de lavar porque é mais fácil, a gente ganha tempo, né? Em vez de a gente ficar lavando a nossa roupa na mão, a gente coloca na máquina, a máquina vai fazer aquilo ali pra gente. E a gente ganhou mais tempo. Ou a gente contrata uma pessoa para limpar a nossa casa, ao invés da gente limpar a nossa casa, que a gente ganhou mais tempo. Beleza, a gente está ganhando tempo, mas a gente está ganhando tempo para quê? Qual é o objetivo de estar ganhando tempo? Será que a gente está de fato ganhando tempo para a gente ter alguma coisa útil para a gente, para fazer para a gente, para ter paz para a gente? Ou a gente está trabalhando mais, acabando com a nossa saúde mental, ou simplesmente a gente só está maratonando série, ganhando tempo para maratonar série, para ficar rolando feed, para ficar se comparando com as outras pessoas. A gente está ganhando tempo para quê? E só ter, por exemplo, 1 hora só para a nossa saúde, sabe? Vai fazer exercício. É bom, né? É bom. Eu espero que as pessoas estejam usando 1 hora do dia, se for possível para elas, que elas estejam se exercitando, porque isso faz parte da nossa saúde. Mas será que é só 1 hora? Será que a gente não poderia estar colocando alguma coisa no nosso dia a dia que a gente vai gastar um pouco mais de tempo fazendo ali, mas é para a nossa saúde, para o nosso bem-estar? E teve uma vez que eu ouvi, como esses vídeos deles não tem roteiro, eu não trouxe exatamente o vídeo sobre isso, um dado científico ou qualquer coisa do tipo. Mas teve uma vez que eu me deparei com um vídeo no YouTube com o Rafael Grata, e ele fala sobre essa coisa do estímulo da internet e o quanto que a gente está viciado em dopamina. Quer dizer, várias pessoas falam sobre isso, mas no vídeo dele específico, ele traz um ponto de essas coisas corriqueiras da vida, essas coisas de limpar a casa, de fazer alguma coisa relacionada ao nosso dia a dia, ao invés da gente delegar para outra pessoa, para a gente ganhar tempo, mas a gente pegar e, sei lá, varrer a casa, aspirar a casa, passar um pano na casa, a gente fazer isso começa a ajudar a diminuir a quantidade de dopamina, porque a gente está viciado em prazer, a gente está viciado nessas coisas muito rápidas, nessas coisas que dão prazer imediato. A gente não está parando para refletir, a gente não está parando para ter um pouco de tédio, sabe? E o tédio, ele é importante. O tédio, ele não é uma coisa ruim. O que a gente acha ruim é a falta de dopamina. Porque a dopamina, ela estimula tanto a gente que a gente sempre acha, o viciado, né, da cabeça do viciado, a gente sempre acha que tem que estar fazendo alguma coisa, ao invés de parar e pensar, tá, mas
será que eu tenho que estar fazendo alguma coisa mesmo? Será que o que eu estou fazendo é saudável para mim? E, enfim, a gente está vivendo numa sociedade doente. E esse cancelamento da Júlia foi um choque para mim. Porque, gente, não faz o menor sentido as pessoas estarem cancelando uma escolha de vida de uma outra pessoa e usando uns argumentos com uns termos que teoricamente parecem bonitinhos, mas logicamente não fazem sentido nenhum. E, enfim, eu vim trazer esse pensamento, essa reflexão hoje para saber o que vocês acham, se vocês concordam ou discordam e tal. E eu ia entrar em outro ponto, na verdade eu vou entrar agora em outro ponto, que é só para finalizar o vídeo. No quanto que a gente tem que dar opinião. Quanto que a internet, ela colocou... Na verdade, não só na internet, porque né, a internet basicamente ampliou isso. Mas eu nasci e cresci durante um bom tempo, morei né, durante um bom tempo em cidade pequena, depois eu voltei para uma cidade pequena. E a galera... Sim, eu nunca entendi o porquê que a galera ela tinha que dar opinião na vida dos outros. Ficar, sabe, fofocando, que era os fofoqueiros do plantão, né? Que as pessoas tinham a ver com a vida dos outros pra ficar querendo saber da vida dos outros e ainda dar opinião. E a internet, pra mim, na realidade, é uma grande cidade pequena, porque... basicamente é um monte de fofoca e as pessoas elas não conseguem parar para refletir e pensar assim, por que eu vou dar a minha opinião nisso daí? Isso não é da minha conta. Mas não, as pessoas elas estão tão na reação, tão no emocional, que elas simplesmente estão dando opinião para uma coisa que não faz nem sentido na vida delas. Elas têm a necessidade de reagir a tudo e dar opinião, ao invés de parar e refletir e falar assim, cara, será que isso faz sentido? E muitas vezes, você responder alguma coisa e trazer uma reflexão pode até fazer sentido, mas às vezes você vai dar uma opinião que, sabe, você não precisava estar reagindo àquilo, você só está jogando detrito emocional, ao invés de trazer alguma coisa realmente interessante. E aconteceu uma coisa recentemente comigo, que eu fui comentar um vídeo, eu esqueci o nome dele, mas era um angolano falando de uma situação que ele passou aqui no Brasil, que uma pessoa, sei lá, vendeu 2 brigadeiros para ele por R$100. E aí estavam falando sobre isso, né? O quanto que, os gringos, eles sofrem muito essas coisas aqui no Brasil, mas não só no Brasil. Eu já sofri golpe no Uruguai. Mas estavam falando, né, sobre essa questão dos golpes e tal, principalmente no Brasil, porque o cara sofreu um golpe no Brasil. E aí eu comentei que eu já passei por uma situação dessa, vendo os gringos quase passarem por um golpe, que foi, eu contei lá a história que eu ajudei uns gringos na praia, e eles eram americanos e que estavam tentando vender um latão para eles que custava R$8, estavam tentando vender para eles por $8, e eles já estavam tipo quase comprando, só que eu cheguei, me meti lá, fingi que eu era amiga deles. E eu fui e expliquei para eles que eles estavam passando ali por um golpe. E eu falei com eles para eles comprarem no outro lugar lá. Eu fui até no outro lugar, outra barraquinha lá com eles para a galera não tentar passar esse golpe, né? E que eu briguei com os caras lá que estavam tentando passar esse golpe nos gringos. E, enfim, eles eram americanos e, enfim, comentei sobre isso. Aí chegou um cara e falou assim, branca, só podia estar mesmo... Esqueci a frase dele, mas ele estava falando assim, como se fosse assim, a branca salvando os seus. Ele só comentou isso, tipo, a branca salvando os seus, não critico. E eu li aquilo
E eu falei assim, gente, mas em um momento eu falei que aqueles americanos eram brancos. Ele, na cabeça dele, achou que aqueles americanos eram brancos, sendo que eles não eram brancos. Eram 3 americanos negros e tinha uma outra menina lá que eu nem sei de onde ela é, eu falei que eram americanos, mas é porque eu tive contato com esses caras, quer dizer, eram 2 caras e uma menina, que eram negros. E tinha uma outra menina que ela não parecia ser americana, porque ela tinha um sotaque diferente, ela parecia ser da Europa, mas enfim, eu não falei com ela. E, cara, eu fiquei chocada, assim, eu falei, cara, eu não sabia que não tinha negros nos Estados Unidos, eu não sabia que não existiam americanos negros. Porque a pessoa está querendo criticar uma coisa que não faz nem sentido, que não foi setado, que ela não estava lá para ver nada. E, enfim, sabe, é isso. Assim, né? Tem umas coisas que não fazem sentido, que as pessoas elas estão só jogando porcarias, reagindo de uma forma extremamente emocional, que elas mesmas estão perdendo o racional, estão perdendo a noção do que elas estão falando. E é isso. O que vocês acham sobre isso? E eu estou pedindo a opinião mesmo. Se concorda ou não concorda, também o problema não é meu. Mas o que vocês acham sobre isso? O que vocês têm a acrescentar? E é isso, galera. O vídeo de hoje é esse. Como sempre, ocupe o seu lugar, viva a sua verdade. Até logo.